paz, queridos, mais uma vez estamos aqui e hoje nós vamos estudar a lição de número 4. O título é O Espírito que nos guia além das fronteiras. Nós estamos estudando nesse trimestre, já estamos na 4ª lição, sobre a obra missionária, a obra relacionada à Igreja dos Gentios, porque a igreja começou lá em Jerusalém com judeus, mas a intenção do Espírito Santo é todas as nações, toda criatura. Então, é por isso que nós estamos estudando a Igreja dos Gentios, falando da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Então, é muito importante essa lição, vai nos incentivar, vai nos despertar para a obra missionária. Então, repetindo aqui, o título é O Espírito que nos guia para além das fronteiras. E também lembrando a você, caso você não se inscreveu, se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like se você gostar, compartilhe com seus amigos, com seus grupos, nos ajuda a continuar a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Continua com a gente aí até o final, você vai gostar, tá bom? Bem, o nosso texto áureo diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Está lá Atos 16:5, que as igrejas, as pessoas aceitavam a Jesus, elas eram confirmadas na fé, batizadas, passando pelas águas e crescia em número. É da vontade de Deus não só crescer em qualidade. A pessoa, minha igreja não cresce em quantidade, mas em qualidade. Não. Deus quer crescimento qualitativo, tem que ter qualidade. Mas Deus quer também crescimento quantitativo. Tem que ter quantidade. Olha lá o número já começando lá no início do livro de Atos. 3.000 já foram batizados, depois foi para 5.000, é assim que funcionava. É isso aí, tá bom? Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Atos, capítulo 16, verso 15, capítulo 16, versículo de 11 a 18 e 25 a 31, certo? Então, repetindo o texto áureo, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. A verdade prática, a síntese da lição, ela diz: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a sua vontade. O que esse texto áureo quer dizer, essa verdade prática? Quer dizer que Deus é soberano. Entendeu? As coisas de Deus, para funcionar, têm que funcionar de acordo com a vontade de Deus. Ele tanto fecha a porta como ele abre, porque ele sabe o que está fazendo. É a nossa leitura bíblica em classe, nós já falamos. Bem, então vamos lá para a nossa aula, na nossa introdução. Na nossa introdução, a gente aprende, que nessa oportunidade, refletir sobre a ação soberana do Espírito Santo na condução da missão cristã. Então, toda a missão do livro de Atos, ela foi dirigida por Deus. E muitas vezes Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo não permitia, porque não era a vontade dele. Então, a missão, ela funcionou no livro de Atos dos Apóstolos, porque Deus é que comandou, Deus é que dirigiu, entendeu? Então, a gente vê aqui nesse início que, ao estudar essas aberturas, de novos campos, os conflitos espirituais, então a gente vê os apóstolos abrindo novos trabalhos, fundando igreja, mas sempre com luta, com batalha espiritual, lutando contra a inveja, contra o ciúme, contra os inimigos da obra de Deus, que não são poucos. Então, o apóstolo Paulo, e juntamente com os demais apóstolos, com a sua equipe, enfrentaram esses conflitos espirituais, mas o resultado sempre tinha mudança de vida, transformação de vida. É isso que é o importante. A luta era grande, mas a vitória era maior, porque muitas vidas se rendiam ao Senhor. Então, quando a gente estuda essa lição, a gente compreende que a missão apenas avança, não somente por iniciativa humana. Tem que ter a nossa parte,
mas quem dá crescimento é Deus. O que a Bíblia diz? Paulo falou, eu plantei e Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Um planta, outro rega, mas o crescimento só Deus é que dá. Entendeu? É isso aí que é importante. Bem, então vamos lá para a nossa primeira parte aqui. A Lídia, a chave fronteiras. Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Vamos saber aqui quem é Lídia, né? Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, né? Que ela se espalhou, mas não é só isso, a geografia, né? Mas a gente vê nessa expansão da igreja, a gente vê a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Então, para poder, preste atenção, para poder haver a condução soberana do Espírito Santo, tem que haver submissão do missionário. Entendeu? Porque senão o Espírito Santo não consegue fazer, porque não há submissão. Então, quando o obreiro se submete à vontade do Espírito Santo, à vontade soberana dele, então as coisas funcionam. Entendeu? O Espírito Santo quer sempre tomar a frente, dirigir, orientar, mas às vezes a gente não permite, querendo fazer a coisa do nosso jeito. Toda vez que a gente quer fazer do nosso jeito, sem orar, sem buscar do Senhor a direção, as coisas não funcionam. Entendeu? Mas a gente vê aqui que Paulo e Barnabé, né, após a separação, quando Paulo partiu com Silas, né, para a Macedônia, eles se submeteram à vontade de Deus. Quando Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo não deixou. Quis para outra, a porta fechou. Mas de noite Deus deu uma revelação a eles. Passa a Macedônia e ajuda. Então, quando Paulo partiu para a Macedônia, ele podia imaginar o quê? Caramba, deve ter uma multidão me esperando lá, né? Deus me mandou para lá, então deve ter, ó. Mas não é nada disso. Chegou lá, não tinha ninguém esperando. Paulo teve que procurar um lugar de oração, onde achou Lídia orando com algumas mulheres lá na beira de um rio. Aí ele foi orar também, entendeu? Então, eles tentaram avançar para a Ásia e para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. É Macedônia. E eles se submeteram, entendeu? Por isso que as coisas funcionou. O Espírito Santo é soberano, eu repito, mas tem que ter submissão de quem está fazendo a obra, entendeu? Então, o que a gente aprende aqui? Né? Que a missão não avança apenas com estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Então, em Troade, quando Paulo chegou lá, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção dele para a Europa, a Macedônia. Então, no número 2, a fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Né? Lídia, ela é apresentada como uma adoradora de Deus. Né? Quando Paulo chegou ali, na cidade de Filipe, não tem sinagoga. Né? Paulo sempre quando chegava numa cidade, ele procurava sinagoga e lá tinha gente para ele pregar no sábado. Aí depois é que ele ia para a cidade pregar no meio do povo. Em regra era mais ou menos assim. Mas lá não tinha sinagoga, então ele ficou procurando um lugar para a hora. Deus mandou ele, né? Então, mas chegou lá não tinha ninguém. Então ele e Silas procuraram um lugar de oração e acharam um lugar lá e a Lídia estava orando lá. Quem era a Lídia? A Lídia era uma gentia, né? Temente ao Senhor, comerciante de púrpura, né? Originária de Tiatira. Ela possuía boa condição financeira porque púrpura era coisa para rico, né? Então ela era uma mulher de uma condição financeira boa, mas ela não era materialista. Ela não se deixava prender pela grana que ela tinha. Ela queria era servir a Deus. Tanto é que ela abriu as portas para a equipe missionária de Paulo se alojar lá até eles irem embora, né? Então, em Filipos, né, ele demonstra ali o quê? Uma sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que Deus
abriu o coração de Lídia para ela entender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Deus abriu o coração dela. Por quê? Porque viu nela interesse. Quando Deus vê alguém ouvir a palavra de bom grado, Deus abre o entendimento da pessoa. Entendeu? A quem é muito é dado, né? Quem abre o coração é dado o conhecimento das coisas de Deus. Mas quando a pessoa ouve de má vontade, não quer ouvir direito, Deus deixa, não quer, né? Mas Lídia tinha desejo, tinha sede de ouvir as coisas de Deus. Tanto é que ela estava em oração, né? Então, ela ouviu, entendeu, aceitou Jesus e foi batizada com a sua casa e com seus bens a serviço do reino de Deus, entendeu? Ali, naquele lugar ali, foi tornando o seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Embora fosse uma mulher de condição financeira, abriu seu coração para Deus, entendeu a mensagem que Paulo pregou para ela, né? Aceitou Jesus, foi batizada, ela e sua família, e quem sabe até os parentes também, né? Se batizaram. Então você vê, às vezes Deus usa uma pessoa para que outras dezenas, até centenas, aceitem a Jesus, certo? Isso foi uma coisa muito importante para a equipe missionária de Paulo. Então, a pregação em Filipe, simplicidade, graça e poder transformador. Bem, sem sinagoga, né, que nem eu já falei, Filipe não tinha, cidade de Filipos, Paulo inicia sua missão junto com mulheres, reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, né, o evangelho foi pregado e produziu fruto. Às vezes você prega para uma multidão e ninguém aceita e não dá o fruto desejado, né? Às vezes prega aí para 2, 3, 4 pessoas e ali Deus levanta um que vai ser uma grande bênção na obra de Deus, entendeu? Ali, muitas vezes, é por isso que a Bíblia diz, não desprezei o dia das coisas pequenas. Tem coisa que começa pequenininho e se torna grande. O único que começou grande foi Adão, e não deu muito certo, não. Tá? Então, às vezes você começa um trabalhinho, uma coisinha pequena, você pode não dar o valor, mas aquilo Deus já está ali preparando uma grande obra. Entendeu? Aquela humilde oração ali de Paulo com Silas, junto com aquelas mulheres de Lídia aceitando a Jesus, entendendo a palavra, se batizando, ali se tornou uma igreja, a igreja de Filipos. Depois Paulo escreveu uma carta para a igreja de Filipos. Você veja como é que a coisa mudou? De um grupinho de gente orando ali na beira daquele rio, né? Deus levantou uma igreja poderosa, que é a igreja de Filipos. E uma igreja que ajudou muito o apóstolo Paulo. Entendeu? Então, é assim que funciona. Entendeu? O Espírito Santo é que abre o coração das pessoas. A gente tem que pregar. Nós temos que pregar. Agora, quem vai convencer é o Espírito Santo. Paulo só pregou, Paulo não convenceu ninguém, quem convenceu foi o Espírito Santo. A Bíblia não diz que Deus abriu o coração dela para ela entender? Então é assim que funciona. Prega a palavra, a pessoa recebeu de bom grado, com prazer, pode deixar que Deus vai preparar aquela pessoa. Entendeu? É assim que funciona. E o cenário ali estava também sendo preparado para expulsar o demônio de uma jovem mais para frente. Começou com Lídia, serva de Deus, depois Paulo chega até a um demônio que precisava ser expulso de uma mulher. Nós vamos ver nessa lição, né? Então, voltando a falar de Lídia mais um pouquinho, a Lídia que aceitou Jesus, se batizou, ela e a sua casa, a sua família, e com certeza até alguns parentes, de repente, né? Então, depois de seguir a liderança do Espírito Santo rumo à Macedônia, Paulo fez o seu primeiro contato evangelístico, né? Ele chegou lá naquela cidade e não tinha uma multidão esperando ele, nem talvez imaginasse. Tinha ninguém. Tinha, sim, um pequeno grupo de mulheres. Então, ele também não se abalou com isso, não, porque a fé não deixa você se abalar, né? Porque às vezes você vê uma coisa que você espera uma coisa e vem outra, mas Deus está no controle. Então, ele pregou para aquelas mulheres. E Lídia, uma comerciante, ela era uma comerciante influente, conforme eu já disse, creu em Jesus e isso abriu o caminho para o ministério naquela região. Entendeu?
Não, sempre às vezes o trabalho começa com mulheres mesmo, né? Em Filipe começou com mulheres, entendeu? Não começou com um grande avivamento igual em Jerusalém, 3.000 pessoas aceitando a Jesus, entendeu? Agora, provavelmente ela era rica, pois tais tecidos eram caros, né? Frequentemente usado como um sinal da nobreza da realeza. O importante é que ela e a família dela foi batizada, né? E, de repente, os parentes também. Número 2 aqui. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Número 1. A expulsão de um espírito de adivinhação. Olha só que interessante isso. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuaram a frequentar lugar de oração, né? Eles amavam estar no lugar de oração, buscando orientação. Paulo mesmo ensinou nas suas epístolas a orar sem cessar, perseverar em oração, e ele era um exemplo disso. Ele orava, né? Não adianta a gente ensinar a uma coisa e não fazer. Então, numa dessas ocasiões, Paulo andando por lá, indo para a oração, ele encontrou uma jovem. Essa jovem era uma escrava, possessa por um espírito de adivinhação. No grego, pneuma, né? Pitona, no grego, que significa espírito, pneuma é espírito, né? Adivinhação é pitona, no grego. E a prática condenada pelas escrituras. Então, Deus nunca permitiu adivinhação. Deus não aceita adivinhação, porque a adivinhação vem do demônio, porque o demônio não é onisciente. Né? Ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente, nem nada disso. Mas ele, conforme estamos aqui na questão da adivinhação, ele não é onisciente. Né? O diabo não sabe nada. Ele adivinha, né? Mas ele não é onisciente. O dia de amanhã só pertence a Deus. Então, essa mulher, essa moça, tinha um espírito de adivinhação e dava muito lucro para os donos dela. Ela era uma escrava, certo? Possuída por um demônio. E esse demônio é que alimentava financeiramente, através dessa moça, aquele grupo de exploradores, entendeu? Terríveis, certo? Então, ela começou, o diabo, através dela, começou a elogiar Paulo. O que ela falava era verdade. Paulo e Silas eram homens de Deus, mas só que vinha de demônio. E Paulo se incomodou com aquilo. Entendeu? Porque, embora ela falasse a verdade, né, sobre eles, o seu testemunho procedia de Deus, né? Procedia de Satanás. Então, Paulo ficou perturbado com aquilo. Aí o que Paulo fez? Foi lá bater um papo com o demônio, conversar com ele? Não. Agradecer pelos elogios. Paulo chegou e ordenou que, em nome de Jesus, aquele demônio saísse dela. E o demônio saiu na mesma hora. Paulo falou: eu te mando, em nome de Jesus, sai. Ele falou: eu te mando. E o demônio teve que sair, na hora. Aí o que aconteceu? Os donos daquela escrava perderam a grana, entendeu? O lucro todo que eles tinham naquela pobre coitada, perderam. E isso trouxe um ódio terrível, porque eles perderam o dinheiro deles. A sua fonte de renda acabou. A fonte de renda deles era o demônio, entendeu? Então, Paulo expulsou aquele demônio e trouxe ira. Mas Paulo também mostrou ali o que? A autoridade do evangelho e a autoridade do nome de Jesus. Querido, o demônio, ele não resiste o nome de Jesus, certo? Paulo não fez nenhuma graça, não fez show. Ele simplesmente disse: demônio, eu te mando, sai. Pronto, em nome de Jesus. Acabou o assunto. Entendeu? É assim que funciona o mundo espiritual. Porque Jesus, ele tem poder no mundo espiritual. Acabou. Quando aquele homem foi lá pedir a Jesus para curar, Jesus falou: não, eu vou lá. Ele falou: não precisa ir na minha casa, não. Eu sou um homem de autoridade, eu digo vai, ele vai, vem, ele vem. E tu também é assim no mundo espiritual. Diz apenas uma palavra e meu criado fica sarará. Pronto. É assim. O nome de Jesus funciona assim, porque Jesus tem autoridade no mundo espiritual. E nenhum dos planos de Deus pode ser
ficar em segundo plano, tá? Então, eles perderam a grana, aí o que eles ficaram cheios de ódio, prenderam Paulo e Sila, debaixo de falsas acusações, né, de perturbação da ordem, disseram que Paulo e Sila estavam perturbando a ordem, inventaram muita coisa, calúnia, falsidade pura. Aí, o que eles fizeram? Prenderam os missionários, eles foram condenados sem julgamento, açoitado publicamente e lançado na prisão. Entendeu? Então vocês veem aí como que funciona, né, as coisas no mundo. O mundo é assim, entendeu? É uma injustiça tremenda. Prenderam eles sem causa, só porque expulsou um demônio e deu prejuízo a eles. Se tem amor, há uma felicidade, mais uma liberta do poder de Satanás, né? Mas, infelizmente, a fé cristã mostrou uma ameaça, e não à ordem social, mas ao sistema de exploração da religiosidade. Porque muitas vezes a Bíblia, né, ela vai de encontro à exploração também financeira de religioso, com cara de religião. Muita gente usa a Bíblia para explorar as pessoas. Entendeu? Isso aí acontece em muitos lugares. Bem, número 3, a falha da injustiça humana. Bem, a gente sabe, né, irmãos, que a, a justiça humana ela é falha em todos os aspectos, entendeu? Às vezes quem merece está preso, quem não merece não está. Quem não merece não está preso e quem merece às vezes não está. A gente vê isso funcionar muito, né? Às vezes uma pessoa pega uma cadeia violenta de muitos anos e o outro fez pior, pega menos. Então, isso aí faz parte da justiça humana, entendeu? Agora vamos aqui. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal, violaram os direitos de Paulo e Sila como cidadãos romanos. Então, isso aí acontece no mundo hoje. Tem países aí, principalmente no Oriente, na Ásia, as pessoas estão presas, muito crente preso. Na África e Ásia, preso por causa do Evangelho. Preso injustamente. Não fizeram nada. Muitos estão presos há anos porque tinham uma Bíblia em casa. Entendeu? Para não entrar em muito detalhe, para continuar a lição aqui, muitos irmãos nossos estão presos, sofrendo, outros estão em serviço forçado, outros filhos estão sofrendo sem direito à escola, sem direito a nada, simplesmente porque tinha uma Bíblia. Então você vê como que funciona a justiça. Mas o juiz do juiz está vendo. Se liga nessa. O juiz do juiz, que não deixa nada em branco, não deixa passar nada, ele está de olho nisso. Pode deixar que a justiça de Deus não tarda, não. A justiça tarda, mas não falha, não. A justiça de Deus chega na hora certa. Bem, os magistrados romanos ignoraram o processo, né? Fizeram tudo à revelia, do jeito deles. Certo? Prenderam Paulo, bateram em Paulo, arrebentaram as costas dele, botaram lá no cárcere interior, no pior lugar. Segundo conta a história, até defecar em cima deles, defecavam quem estava lá no cárcere interior, algemado. Então, querido, não é brincadeira, não. E às vezes a gente não entende por que a pessoa está pregando o evangelho e é presa, apanha, igual Paulo e Silas apanharam, com as costas todas lanhadas, sofreram, mas à meia-noite eles não murmuravam, eles louvavam, cantavam hino ao Senhor e oravam. Entendeu? E Deus atendeu eles. Porque, queridos, muitas vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. Eles louvando ali, Deus mandou um terremoto. A Bíblia não diz que foi Deus, mas a gente sabe que foi Deus. Eu entendo que Deus mandou aquele terremoto ali. Tanto é que as portas, ninguém fugiu. Foi um terremoto vindo do céu mesmo.
entendeu? Que atingiu só aquela cadeia ali. Todas as portas se abriram, mas ninguém fugiu, entendeu? Deus ali, o que Deus fez? Manifestou o seu poder para que os presos, para que o carcereiro idólatra que adorava, normalmente os carcereiros ali adoravam o, o imperador, era uma idolatria tremenda, né? Mas ali Deus mandando aquele terremoto e ninguém fugiu, Deus mostrou o poder que ele tem. O milagre aconteceu, entendeu? Então, Paulo e Silas, eles não passaram decepção, certo? Eles viram o poder de Deus se manifestar. Bem, por quê? Porque o Evangelho, gente, ele confronta as trevas, ele liberta a vida pelo poder de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá bom? Então, a habilidade, voltando aqui àquela mulher que Paulo expulsou o demônio dela, que trouxe essa confusão toda, mas no final houve salvação de muita gente, inclusive da família do carcereiro, a habilidade de adivinhar dessa moça vinha de demônios, entendeu? Que possuíam ela. E até hoje existe muita gente usado pelo demônio adivinhando. Por isso que a igreja precisa de discernimento de espírito, que pode existir muita adivinhação. Até dentro da igreja pode levantar pessoa com adivinhação com cara de profecia, com cara de revelação. Deus revela, agora o diabo adivinha. Tá? Há uma diferença. Então, a adivinhação era uma prática comum nas culturas grega e romana. Isso era comum. Um demônio entrar numa pessoa lá e ficar adivinhando. E as pessoas ganhavam muito dinheiro com isso. Certo? Tinha leitura de mão e tudo, igual tem aí. Havia muitos métodos pelos quais as pessoas tentavam predizer, né, os eventos futuros, interpretar fenômenos da natureza, comunicar-se com os mortos, que é o maior pecado, porque está bem claro na Bíblia que ninguém se comunica com os mortos, é com os demônios, né? Então, essa jovem escrava estava possessa por um espírito maligno, entendeu? E enriquecia quem? Os donos dela, que ela era uma escrava. Os senhores dela, ó, que ficava com a grana. Então, interpretava sinais, lendo a sorte, lendo as mãos das pessoas. Então, eles exploravam essa mulher infeliz, certo? Para obter lucro. Não tinha o mínimo de amor. Então, tudo que ela dizia sobre Paulo era verdade, mas era através de um demônio. Então, pelo poder do nome de Jesus, ela ficou liberta, que é o mais importante, tá? Você se deparar com um endemoniado, você já sabe, é o nome de Jesus. Acabou o assunto, entendeu? Não conversa, não. Faz igual o Paulo, eu te mando, em nome de Jesus, sai. E não volta mais, vai de uma vez. Tá? Bem, a última parte agora, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Bem, açoitado, preso por causa do evangelho. Essa é uma passagem bastante conhecida, todo mundo conhece essa passagem do carcereiro, Paulo preso, Paulo expulsa demônio, depois é preso, à meia-noite começa a cantar louvores, deram chicotada nele, depois o carcereiro, né, lava as costas dele, leva ele para casa, alimenta ele, cuida dele, Paulo batiza a família toda, então é uma coisa tremenda, né? Todo mundo conhece essa história. Mas, falsamente acusado, Paulo e Silas foram publicamente açoitados, lançados no interior, né, do cárcere. Mas tudo isso por quê? Por causa do Evangelho. Paulo e Silas não fizeram nada errado. Eles não fizeram nada errado. Está entendendo? É assim que funciona. O mundo não compreende as coisas de Deus. O mundo é egoísta. O mundo só pensa em vantagem. Entendeu bem? O mundo só pensa em ter vantagem, mais nada. Então ninguém está ligando para ninguém, não. Entendeu? A pessoa ficou liberto de um demônio. Não tem alegria nas pessoas, porque eles perderam o lucro. Então, vou repetir, o que interessa o mundo hoje é vantagem, seja de qualquer natureza. O que interessa é a vantagem. E a gente não pode ser dominado por esse espírito. Entendeu? Bem, o louvor que abre as portas transforma o ambiente. Então, Paulo e Silas, eles tinham todo motivo para murmurar
pela ótica humana, tinha. Foram para lá pregar o evangelho, expulsaram o demônio de uma mulher, libertaram ela e estavam presos, com as costas toda machucadas, preso no cárcere interior, no pior lugar. Entendeu? Então, mas aí eles foram louvar a Deus no meio daquela confusão toda. Entendeu? Então, uma fé, quando a pessoa tem fé, ela funciona em qualquer lugar. Às vezes você perde a fé porque fica olhando para o problema, para a luta, para a batalha. Aí você perde a fé. Mas a fé, ela não depende de circunstância. Eu tenho fé, mas se eu ficar olhando igual Pedro, quando estava andando por cima da água, ele disse, posso ir, Jesus? Pode. Então vem, pode vir. Quando ele foi andando bonitinho, mas quando chegou no meio do caminho, a Bíblia diz que Pedro, a onda subia e descia, uma escuridão tremenda, um vento, uma coisa assustadora. Aí o que Pedro fez? Parou de olhar para Jesus, começou a olhar para o vento, para as ondas. O que aconteceu? O vento que ele sentia, a escuridão, deu medo. Aí ele perdeu a fé, começou a afundar. Aí ele gritou, Jesus, me salva. Aí Jesus foi lá, tirou ele e falou, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que ele duvidou? Porque ele parou de olhar para Jesus. Começou a olhar para a escuridão. Então você veja o que acontece com a gente, é a mesma coisa. Na hora da luta, da prova, se eu começar a olhar para a luta, eu desisto. Mas eu não tenho que olhar para a luta, eu tenho que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Entendeu? Porque fé, eu repito, não depende de circunstância. Não, a fé, ela depende de Deus, de você crer nele. A fé é crer em Deus. Entendeu? Então, o milagre foi impactante. Entendeu? Porque eles estavam ali com fé. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles não começaram a louvar e a orar à toa. O Espírito Santo tocou, eles começaram a orar e cantar. Eles entendiam que alguma coisa ia acontecer. E aconteceu. O terremoto veio do céu, não veio do diabo, não. Entendeu? Então, a conversão do carcereiro é a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, o carcereiro ficou desesperado, porque naquele tempo, se fugisse o preso, o carcereiro era morto. Então, já que eu vou morrer, eu vou me suicidar. Mas Paulo falou, não faça isso, que a gente está todo mundo aí, ninguém fugiu, não. Então, ele ficou profundamente impactado. Aí foi quando ele deu o grito. Paulo deve ter conversado com ele, né? Aí ele explicado o plano da salvação para ele. A Bíblia não traz detalhe, mas lógico que Paulo fez isso. Por isso que ele gritou, Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Pronto, é simples assim. Paulo não apresentou ele um dogma. Paulo não apresentou ao carcereiro uma religião. Paulo apresentou Jesus. É assim que funciona. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Paulo não apresenta nenhum dogma, nenhuma doutrina, nem nada, nenhum costume. É crer no Senhor Jesus e vai ser salvo você e a sua casa, e é ponto final. E ele creu, ele e toda a sua casa foram batizados e foram salvos. Entendeu? É isso aí, o evangelho é esse, é transformação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então isso aí ensina o quê, gente? Às vezes na prática a gente fica meio balançado, mas querido, Deus é soberano em qualquer situação, certo? Deus continua soberano em qualquer situação. Aquele ambiente que Paulo estava, todo machucado, ele e Sila, preso no cárcere interior, algemado lá no fundo, é o lugar mais improvável de alguém esperar um milagre. Mas Deus não tem esse problema. Deus continua no controle. Qual é o teu problema? É pior do que Paulo?
O mesmo Deus que funcionou lá no fundo daquele cárcere, ainda salvou uma família, depois ainda fez que quem prendeu ele vem pedir desculpa. Olha o que Deus fez. Depois daqueles mau caráter que prenderam Paulo à revelia, sem julgamento, Deus fez ele vir pedir perdão, Paulo. Me perdoa, me desculpa. Olha lá, vocês não vieram pedir perdão. Se arrependem porque fizeram coisa errada. Então é assim que funciona. Às vezes a sua situação é improvável para ver uma manifestação do poder de Deus, mas é aí que Deus trabalha, porque Deus não precisa de ambiente, não. Deus é soberano, tá bom? Louvor e fé em meio da dor conduz a pessoa à salvação e à transformação. Deus é Deus que muda o ambiente. Veja como Deus mudou o ambiente ali. Era um ambiente de Paulo desprezado, ali não servia para nada. De repente, Deus coloca o apóstolo Paulo e Silas como o senhor da situação. De repente, pega os dois presos e coloca eles como senhores. Já começou a trabalhar na vida do carcereiro, já falou para ele não se suicidar, já foi para a casa do carcereiro, o carcereiro já cuidou das feridas dele, ele já batizou o carcereiro, já batizou a família, né? Já falou de Jesus ali para todo mundo, e depois, no final, ainda vem, né, aqueles mau caráter que prenderam ele, ainda veio pedir perdão a ele, desculpa, e pediu para eles ir embora, que senão ia ficar feio para eles. É assim que Deus faz, querido. Tá bom? Então, que nessa lição a gente possa entender que a obra é feita, mas tem que ser na direção de Deus. Tá? E para Deus ser soberano na nossa vida, a gente tem que ser submisso. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém?